Enquanto você assiste esse vídeo com total liberdade, enquanto eu posso falar de Jesus diante de uma câmera sem medo, existem homens, mulheres e crianças que nesse exato momento estão sendo presos, torturados e até mortos, porque decidiram não negar o nome de Cristo. E a pergunta que eu faço é: será que nós valorizamos a liberdade que Deus nos deu? Enquanto muitos arriscam a própria vida para ter alguns minutos com uma Bíblia aberta nas mãos, nós temos várias Bíblias em casa e muitas vezes elas permanecem fechadas. Enquanto irmãos se reúnem escondidos para adorar a Deus, nós encontramos cada vez mais desculpas para não congregar. Enquanto alguns enfrentam a morte por declarar que Jesus é o Senhor, muitos de nós temos vergonha de falar dele para um amigo, um colega de trabalho ou até mesmo um familiar. E isso deveria nos levar ao arrependimento. Mas existe uma pergunta ainda mais profunda. Será que nós conhecemos o Cristo pelo qual tantos estão dispostos a morrer? Porque é impossível permanecer fiel até a morte sem antes aprender a viver em comunhão com Ele. Vivemos em uma geração que conhece as tendências do momento, acompanha notícias o tempo todo, sabe tudo sobre artistas, sobre influenciadores, mas conhece tão pouco a palavra de Deus. Passamos horas olhando para uma tela, mas poucos minutos diante da Bíblia parece assim um peso, não é verdade? E quando não sentimos vontade de buscar a Deus, simplesmente deixamos para outro dia. Mas a Bíblia nos ensina que não devemos confiar apenas nos nossos sentimentos. Em Filipenses 2,13 diz que é Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então, se você perdeu a vontade de orar, peça para o Espírito Santo que reacenda esse desejo. Se você perdeu a vontade de ler a Bíblia, peça ao Espírito Santo que coloque fome da palavra dentro de você. Se você percebe que o seu coração está frio, não aceite isso como algo normal. Clame a Deus. Diga: Espírito Santo, transforma o meu coração. Eu quero amar a tua presença mais do que amo este mundo. Porque ninguém consegue viver uma vida cristã apenas na força de vontade. É o Espírito Santo quem nos fortalece, nos convence do pecado, nos conduz à verdade e nos ajuda a permanecer firmes. Talvez você esteja preso em pecado. Pecados que parecem impossíveis de vencer. Talvez exista um vício escondido. Talvez exista uma amargura que você alimenta há anos. Talvez exista orgulho, inveja, uma mentira, ou até mesmo uma vida dupla. Mas saiba que Jesus não morreu apenas para perdoar os seus pecados. Ele morreu para libertá-lo do domínio do pecado. Como está escrito em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essa libertação também exige uma resposta da nossa parte. Precisamos nos arrepender, precisamos abandonar aquilo que nos afasta de Deus. Precisamos obedecer, precisamos buscar diariamente a presença do Senhor. Porque Deus não nos chamou para um relacionamento apenas em dias de domingo. Ele nos chamou para caminhar com Ele todos os dias. Jesus nunca prometeu um caminho fácil, viu? Em Lucas 9,23 ele declarou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus nunca foi um convite para uma vida confortável, foi um chamado para morrer para si mesmo. Olhe para Estevão. Mesmo sendo apedrejado, ele permaneceu fiel. Olhe para Daniel. Mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões, ele continuou orando. Olhe para Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles disseram: o nosso Deus pode nos livrar, mas ainda que não nos livre, não serviremos aos teus deuses. Perceba que a fé deles não dependia da resposta que receberiam. Dependia de quem Deus era. Essa é a diferença entre uma fé baseada em circunstâncias e uma fé baseada no caráter de Deus. Hoje existe um evangelho que ensina que seguir Jesus significa nunca sofrer. Mas o evangelho verdadeiro nos chama para a cruz. Jesus falou de renúncia, falou de perseguição, falou de perseverança e também falou de esperança. Esperar em Deus não é cruzar os braços, que isso fique claro. Noé creu e construiu a arca. Abraão creu e saiu da sua terra. Moisés creu e enfrentou o faraó. Neemias orou, mas também construiu os muros. A igreja primitiva orava e anunciava o evangelho mesmo diante das ameaças. A fé verdadeira sempre produz obediência. O tempo está passando. Cada dia é uma oportunidade a menos para conhecer mais profundamente aquele que nos criou. Você tem priorizado tantas coisas: seu trabalho, estudo, as redes sociais, o entretenimento, os compromissos. Mas onde Deus está na sua lista de prioridade? Como podemos dizer que amamos Cristo se quase não ouvimos a sua voz por meio da palavra?
Como estaremos preparados para enfrentar uma perseguição se hoje não conseguimos separar alguns minutos do nosso dia para buscá-lo? Saiba que as raízes de uma árvore elas são fortalecidas antes da tempestade. Da mesma forma, a nossa fé. Precisamos ser fortalecidos agora, enquanto ainda temos liberdade. Porque se um dia essa liberdade nos for tirada, será a intimidade com Deus que nos sustentará. Por isso, hoje é dia de voltar para a palavra. Hoje é dia de voltar para a oração. Hoje é dia de pedir ao Espírito Santo um coração quebrantado, sensível, apaixonado por Cristo. E eu quero terminar com uma pergunta. Se hoje você não está vivendo plenamente para Jesus, por que acredita que estaria preparado para morrer por Ele? Que essa reflexão não produza apenas emoções, que ela produza arrependimento, transformação e uma decisão sincera de buscar a Deus enquanto ainda há tempo, porque vale a pena viver por Cristo.